Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do The Papo com André Silva. Você que chegou até aqui, lembre-se de dar um like aqui nesse vídeo, de se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreve no canal, cara. Tem assunto aqui muito bom. E o assunto que a gente vai falar hoje é melhor ainda, cara. Então só tem assunto top aqui para você. Se você é novo aqui, dá uma vasculhada aqui no nosso canal. A gente tem uma playlist aqui com podcast. Tem também uma playlist que a gente fala, dá uns papos mais, sabe, mais cabeça, assim, um negócio mais eu e tu, sabe como é que é? Mais espiritual. E tem também aqui dentro da nossa playlist, assuntos diversos. A gente fala de qualquer coisa, fala de política. O The Papo ele foi feito para contribuir na tua jornada de vida, tá certo? Aqui dentro tu vai ter uma entrevista com um psicólogo, vai ter um pastor falando com a gente. Para gente ter uma ideia, a gente já falou até de exploração de petróleo aqui. O nosso último programa, a gente falou de Santo Daime. Tu sabe o que é o Santo Daime? Então, tu tem que assistir, cara. É muito legal. E hoje a gente está recebendo aqui pessoas topíssimas também, né? Claro, tem que rolar. Não pode ser menor do que. Não pode, a gente não pode descer, tem só que subir. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios uma cigana. Tu acredita nisso? Eu consegui reunir uma cigana e um cristão evangélico. Já tá ligado? Uhum. E você sabia que a cultura cigana ela tem ali uma ligação com o cristianismo? Sabia disso? Você vai ouvir falar nisso aqui hoje. E eu quero dizer aqui que tem pessoas se inscrevendo no nosso canal, a gente está crescendo, mas a gente precisa de mais uma força. Então, eu queria que você compartilhasse o link do nosso canal com os teus vizinhos, com os teus amigos, tá bom? Dá essa força pra gente chegar a 1.000 inscritos ainda essa semana. Dá uma força? Valeu, então, conto com você, hein? E como eu falei, hoje eu estou recebendo aqui a Suzy Aguiar, aqui, corta na Suzy, aí a Suzy é cigana, ela também tem, ela é conselheira de saúde, e aqui do outro lado, o Daniel Júnior, ele é cristão evangélico. Tu já tem alguma consagração assim, do pastor, presbítero, apóstolo, Eu sou diácono. diácono evangélico, e eles vão se apresentar, né? Então, por favor, apresente-se, por favor, Suzy. Suzy Aguiar, atualmente responsável pela Terceira Cigana Flor do Amapá, aqui no estado. Daniel, Daniel Pinheiro, eu faço parte do Ministério Apostólico Fonte de Bênção, né, que está sobre o pastor Johnson Kennedy Paixão, né, é uma igreja voltada ao ministério de cura e libertação. Pessoal, eu sempre tive vontade de trazer esse tipo de assunto aqui para a mesa, para a gente conversar um pouco, né? Trazer duas ideias diferentes, mas a ideia de vocês ela é diferente, mas ao mesmo tempo elas se encontram em alguma coisa, em alguma ocasião. Suzy, cigana, tu pode falar um pouco sobre o povo cigano? De onde origina o povo cigano? Quem são os ciganos? Os ciganos se originaram há mais de 5.000 anos na Índia, justamente por não concordar com o sistema de castas. Porque para nós somos todos livres, filhos de Deus, então não caberia separar pessoas por classes sociais, eh, como se fossem para causar uma certa situação de preconceito e separatividade. E daí eles se espalharam pelo mundo. Ah, tá. Eu queria contar um fato aqui, um caos. A gente se conheceu numa viagem, nós três aqui. Nós estávamos indo para Laranjal do Jari, região sul do Amapá, né? No sul do Amapá, bem longe aqui, dá umas 6 horas indo sem a cigana, mas dá umas 4 horas indo e vindo com ela. Depois eu te falo o que isso quer dizer. E aí, História. a história é boa. E aí a gente se conheceu e foi batendo um papo sobre isso, cara. E foi super bacana, fluiu muito o papo. Então, assim, cigana, o que me deixou mais curioso foi quando tu falou que a cultura cigana ela se encontra um pouco com o cristianismo. Sim. Como é isso? Como foi isso? Sim.
através de Santa Sara Cali, que ela era uma cigana serva de Maria Madalena e Maria. E elas três foram jogadas num barco sem remo junto com José de Arimateia à deriva no mar. E elas, José de Arimateia é aquele cara, é o cara que ficou com o corpo de Jesus, que cuidou do sim, corpo, né? exatamente. Aham. E as três começaram a orar e pedir para encontrar terra. E Sara prometeu que se encontrasse terra em respeito a Jesus Cristo e como serva dele usaria o tiquelô cigano, que é o lenço que a gente usa nos nossos ritos espirituais normalmente, ou quando a gente casa também, é preferencial usar, mas não é todas que gostam de usar ou não. Isso daí fica a critério. Eu particularmente prefiro usar para mostrar o meu respeito para com Cristo. Não são todos os ciganos que acreditam que Não, nessa não história, são no caso, né? todos, não são Que seguem a Santa Santa Sara. Sara Carita, né? Não, não são todos. A maioria quando estão agregados em uma tessara, como ciganos espirituais, porque tem os ciganos nascidos ciganos, Uhum, que pertencem a um clã. uhum. Não necessariamente pertencemos a uma religião, mas acreditamos na espiritualidade em si. Entendeu? Preferimos ser espiritualizados do que deixar entrar dogmatismos entre nós, para não causar separatividade. Então entendemos que tudo que existe no mundo espiritual, eles são complementares, eles não são separados. Só estão em diferentes visões, a diferentes níveis de consciência que cada um consegue abarcar. O que é Tessara? A Tessara Cigana é uma tenda, que a gente chama tenda cigana. Uhum, Era muito comum antigamente os ciganos viajarem sobre tendas. Então, uhum, a Tessara Cigana, ela é a tenda para as ritualísticas ciganas, onde você vai ter o seu aprendizado espiritual conosco, que o nosso aprendizado ele é muito mais prático, é ação, é uhum. muito mais ação. Você vai aprender realizando, fazendo. Entendi. Porque uma coisa que você consegue realizar na prática, ninguém vai conseguir te desmentir. Não, eu sei que funciona porque eu fui lá e fiz. Uhum. É um conhecimento meu, conhecimento adquirido para mim. Eu dei uma pesquisada no assunto, né, sobre a cultura cigana, e eu cheguei a algumas informações de que dentro do povo, né, da cultura de vocês, do povo, no caso, né, existem uns que vão para, vocês são livres para escolher a religião de vocês, Sim, somos. né? Então tem cigano que é evangélico, tem cigano que é católico, tem cigano umbandista também, não? Tem, tem, Tem? tem. E dá para, vocês têm um Deus, Sim, Barão. Barão. Aham. Como ele consegue casar com essas outras? Ou o Barão é o mesmo que o Jeová? A gente acredita que Deus, como um ser criador, Uhum, é uma potencialidade que se divide em várias vertentes. Então, acreditamos que, segundo cada nível de consciência que aquela pessoa consegue abarcar, ela vai trabalhar a missão dela espiritual em vida aqui. uhum. Sobre, claro, a permissão de Barão. Deus. Deus. Ele Assim tem as como. mesmas características que Jeová, por exemplo? Porque o Jeová que eu estou falando é o Deus dos crentes, dos evangélicos, que é o Deus que o Daniel segue. É parecido? É igual? É o mesmo Deus? Todos nós chegamos a Deus de alguma forma. Eu acredito que sim, é o mesmo Deus. É a mesma energia. Está sobre, como eu te falei, diferentes vertentes e entendimentos de consciência. Ele se plasma de diferentes formas. Uhum. Daniel, agora é tu. Sim, Cura e libertação. Você está dentro desse ministério de sim, cura e libertação? Pode falar um pouco para a gente? sim, É claro, o nome já fala, cura e libertação. Mas existe aí um conceito atrás disso, né? sem dúvida nenhuma. Eu queria pegar um pouquinho aqui a deixa da Suzy, né, o qual ela deixou, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas a respeito da história o qual ela contou. Aí você pode perguntar onde está, e eu deixo para você pesquisar nos Targum. Targum são livros que contam a história do povo judeu. E no Uhum. Targum está a história o qual ela acabou de citar aqui, né, a respeito, né, do Tiquelô, de tudo que foi
falado através da vida dela. Então você vai encontrar lá isso, né? O Targum, desculpa, Daniel, eu Sim, também vou aproveitar teu gancho. O sim. Targum é um dos livros proibidos para os evangélicos. Pois é, né? Proibidos. Proibidos. É isso que eu sou É por contra. isso que o povo perece. Desse conhecimento, né? Que o Targum ele é libertador. Então eu acredito que nós vamos a fundo a respeito disso. Olha uma coisa muito interessante a respeito de cura e libertação. Nós estamos vindo de um processo do carnaval. O que acontece no livro de Êxodo? Nós vamos entrar Quando, nisso aí. quando o povo Moisés sobe para pegar a tábua dos 10 mandamentos, o povo levanta um bezerro de ouro. O que acontece? Na Bíblia você não vai encontrar o que eu vou falar agora aqui. Você vai encontrar no Targum. O que a história conta? A história conta que o povo ele começou a beber e a se prostituir. E de uma maneira afinco, os homens começaram a manter relações sexuais com Uhum, outros homens. E que homens eram? Homens de família, na frente das esposas e dos filhos. uhum, Começaram. Então eles pegavam fezes humanas e passavam no bezerro de ouro. Para você entender da onde é que vem essa cultura do carnaval brasileiro. Vem daí, desse ato. Você entende como é que funciona? Entendeu? E às vezes isso não está na Bíblia, cara. não está na Bíblia, mas tem uma deixa na Bíblia, no livro de Êxodo. Você pode acompanhar que a Bíblia vai dizer em Êxodo, vai dizer Eles fazem um que o bezerro. povo e eles começaram a se prostituir. Aí Uhum, no Targum, você vai a fundo no livro do Targum, ele vai a fundo dizendo o que eles praticaram. uhum, Você entende? entendo. E essa história é história que tá no Targum, enfim, Sim, mas é uma história que ela acaba sendo passada de pai para filho também, né? sim, É oral, né? oral. Oral. É, Assim como outras histórias. Por exemplo, no livro de Judas está escrito que Satanás lutou com um anjo pelo corpo de Moisés, Moisés. Mas lá atrás, tu não vê isso, tu só vai ver em Judas. sim, Como é que o Judas escreveu aquilo? Tradição oral, oral. porque não está escrito isso aqui. Assim como outras coisas. Mas por que isso acaba deixando o crente, na minha opinião, um pouco cego contra o que ele está lutando, que aí a gente entra na questão espiritual, da batalha espiritual. Que é que na tua igreja, como é que tu aprende, como é que vocês aprendem a lidar com essa situação? Como é essa luta espiritual, essa Sim. batalha? Por libertação. Curar de quê? O que que as pessoas precisam ser curadas ou libertas de quê? De espíritos, André. Como De assim? espíritos. Nós vivemos em um mundo que somos regidos por uma atmosfera espiritual. A Bíblia Uhum, vai dizer que tudo que nós vivemos no terreno é reflexo do reino espiritual. Já aconteceu no espiritual. Muitas coisas sobre as nossas vidas. Então, tudo isso é reflexo. Então, é o que nós vemos, não só no ambiente da igreja em si, uhum, mas nós vamos ver no cotidiano, no uhum. nosso dia a dia, no trabalho, dentro do lar. Pode dar um exemplo prático, assim, por favor, Daniel? Quando fala em cura, libertação espiritual. Dá um exemplo prático, assim, pra gente. Tipo de espírito, uma pessoa pode estar ali sendo possuída e ela precisa dessa libertação. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. O vício é um. Pouquíssimo, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar um exemplo de alguém que passou pela minha vida, o qual eu e a minha esposa cuidamos, né? Cuidamos de uma moça que ela vem dessa vertente desse problema. O que foi que aconteceu? Ela foi e fez um voto Uhum, com Emanjá, uhum, né? Ela fez um voto com a Iemanjá. uhum, E aí o que que acontece? Quando ela fez esse voto, que ela se voltou, ela passou por dois relacionamentos. uhum, Ela chegou a morar com um rapaz e depois desfez o outro de novo e ela não conseguia engatar na vida conjugal com uhum. ninguém, né? E quando ela procurou a igreja, né, isso foi identificado nela. Uhum. E a gente vai com alguns conceitos de que nós chegamos nessa Vocês vertente. fazem uma A investigação na gente vai vida fazer da uma própria pessoa. investigação.
conversando e vamos chegando nessa vertente. Uhum. E aí o que que acontece? Identificamos que foi esse voto qual ela fez, né? Com Uhum. Iemanjá. Foi lá no Rio, soltou um barquinho e fez um voto com ela. E aí o que que acontece? Na nossa visão espiritual, o que que acontece? Esse espírito Iemanjá, ela se namora da Uhum. pessoa, Uhum. né? E não permite a pessoa, né, criar vínculos Com outros é, é, duradouros, duradouros. afetivos. Obrigado, afetivos, não consegue. Aham. Então, o que que acontece? Ela procurou a igreja Uhum. e nós identificamos isso e começamos um processo de orações e de palavras ministradas sobre a vida dela a Uhum. respeito disso. E ela foi e rompeu nessa vertente, nessa área, foi identificado. Aham. Houve um processo de libertação, Uhum. né? É aquilo que a gente usa e falamos, né? Foi manifestado, ela Uhum. manifestou, né? É aquilo que a gente vê, já Manifestou como? manifestou, teve uma possessão espiritual, Caraca, né, na frente de vocês? na frente de todo mundo, Aham. né? Então foi, né, repreendido aquele espírito, né? E a vida dela mudou, comportamentos e atitudes. Cigana, no meio da nossa conversa lá, a gente também falou disso aqui, né? Uhum. Essa questão de libertação. Existe um trabalho que, não sei se eu falo trabalho, porque trabalho fica muito já voltado assim, para o bandismo, né? Mas existe algum tipo de coisa desse tipo que vocês fazem, identificando. Chega alguém atarantado na tua vida, com parecido assim com o Sim, que o chega. Daniel O falou. que O que que acontece, vocês fazem assim, nisso? o que acontece muito entre a população é a ignorância espiritual que faz isso. Hum. As pessoas entram em pactos que não conhecem, entram em mexer com deidades que não conhecem e nem sabem como lidar. Uhum. O que o colega falou é o chamado entre nós como a maldição da sereia. Ela Uhum. pediu para as águas, necessariamente ela não direcionou. Então, o que que acontece? No mundo espiritual, assim como no mundo terreno, existe dentro das deidades elementais o bem e o mal. Uhum. Se você não souber como pedir, que é 90% da ignorância é essa, a água ela tem para nós a função de limpar emoções, Uhum. de ressignificar e transformar. Então, ela não deveria ter pedido para algo tão mutável assim, Uhum. uma coisa fixa. Isso é coisa de terra, não uma coisa mutável dessa forma. Como assim é coisa de terra? Quando você quer algo fixo na sua vida, você pede para energias naturais da terra Hum. e não energias naturais da água, porque a água ela é uma coisa que transmuta, que transforma, que suja e que limpa. Uhum. Então, ela fez de forma equivocada, como eu te falei, e pediu para algo que ela não conhecia. Aí a pessoa chega assim lá na tua Sim, tessara, como é que tu sim, lida com isso? é muito difícil lidar com magia de sereia porque elas são pessoas que impõem, elas dificilmente querem ouvir, elas dificilmente querem disciplinar e elas amam se sentir desejadas e cortejadas, porque são mulheres que chamam a Tu tá atenção, balançando aqui a cabeça assim, entendeu? é isso mesmo? É isso mesmo. Acontecia? Sim, é dessa forma. Ela tinha esses, como é que se fala? Ela agia assim, dessa É dessa forma? forma. É como se tivesse dupla personalidade. Interessante, Suzy, Incrível. num assunto que você tocou. Conta, Ela Luiz. impõe, ela era de se impor, ela como mulher, por isso que ela não conseguia ficar com os homens que passaram pela vida dela. Ela tinha um poder de decisão, de decidir, de querer mandar no relacionamento. E aí, Suzy? Mas é um mandar tóxico. Não é Uhum. um mandar saudável, não é um direcionamento saudável. Porque o homem ele pode ser a cabeça, mas quem dá a direção é a esposa, porque a gente que é o pescoço. E a cabeça vira para onde o pescoço desejar. Não Boa. tem isso. Foi num papo desse com a Suzy. Foi num papo desse aqui, que olha, eu vou te falar, corta pra mim aqui, Marlu. Eu vou te falar. Eu cheguei em casa 10.000 vezes, ó, tá falhando aqui. 10.000 vezes mais apaixonado pela minha mulher, sabia disso? Depois de um papo desse aqui, de que a mulher é o pescoço. E isso é fantástico. Pega aí, pega isso aí. Vai. E aí, Suzy? A pessoa chega numa situação dessa, o que é que tu faz? Eu vou primeiro tomar as medidas de banimento. Uhum. Banimento extremo, para desfazer esses pactos, para desfazer essas coisas
Então, ele é todo um tratamento, ele é um processo que a pessoa tem que seguir à risca. É aí que entra a questão da pessoa realmente querer. Uhum. Porque eu posso fazer, mas se a pessoa realmente não decidiu o que quer da vida, o que realmente quer fazer, eu não posso salvar ninguém. Como diz a Bíblia, a gente faz a nossa parte e Deus nos ajuda. Uhum. Porém, a pessoa tem que querer ser ajudada. Esse ritual de banimento, o Daniel descreveu aqui, né? Eles oram, devem fazer jejum, alguma coisa assim, né? Sim. E aí a pessoa manifesta lá, né? Ela manifestou. É. Acontece isso lá também? Acontece da pessoa Já me manifestar? ocorreu de pessoas com trabalhos, com coisas feitas chegarem enlouquecidas na minha casa. Tipo, estilo Exorcista. Tem o filme Sim, é Exorcista? tipo isso aí, né? Sim, já chegou. Já chegou gente assim. E aí, o que tu faz numa hora dessa assim? Tem ritual pra isso Tem, também? tem. A gente faz a contenção energética. Uhum, Entendeu? Através de pedras energizadas, através de banho, através de óleo, uhum, dependendo de cada caso uhum. em Óleo? específico. Sim, a gente usa óleo. A Óleo gente, de lírio, O inclusive. crente também usa óleo, não usa? sim, nós usamos óleo sim, André. O negócio é muito interessante. Aham. Que eu sempre gosto de falar que o óleo, ele representa, ele é um selo espiritual de reconhecimento para determinadas áreas, o qual você vai adentrar em lugares, né, físicos que irão ser representados na esfera espiritual. Uhum. É um selo de reconhecimento. E aí, Suzy, esses rituais, assim, como tu aprendeu a fazer isso, Suzy? Fala um pouco pra gente, como foi que tu aprendeu isso? Tua família é cigana mesmo? Tu é cigana de origem? Eu tenho uma descendência pela minha bisavó, Uhum, entendeu? Ela não seguiu a Tessara, ela resolveu se casar com uma pessoa não cigana e teve uma vida comum. Porém, alguns conhecimentos foram passados dos filhos, dos pais, e alguns conhecimentos eu adquiri por conexão espiritual mesmo. uhum, Assim, a gente nunca assim fala ou toca nesse assunto, mas tem os clarividentes, os videntes, para que a gente possa enxergar o mundo espiritual e saber o que a gente está combatendo. E uhum, com o conhecimento em conjunto do dom, a gente consegue exercer com maior eficácia o nosso papel espiritual aqui, uhum, que é manter a proteção. Principalmente, eu tenho um trabalho afinco, principalmente com as mulheres, uhum, que vêm de relacionamentos falidos, que não conseguem liberar perdão e amarram sua vida a maldição atrás de maldição, vai passando de mulher para mulher. Porque nós, mulheres, somos o terreno fértil. uhum. O homem pode dar semente, mas quem vai disseminar essa semente ou não na família, a maldição é a mulher. Se parar nela, para em tudo. Entendeu? Entendi. Vocês têm essa visão também, Sim, a Daniel? mesma visão, André. Eu acho muito interessante isso que a Suzy tocou. A gente tem essa mesma vertente. O homem, ele é a semente e a mulher, ela é a terra fértil. No entanto, que a gente vai ver o que que acontece. Toda aquela idolatria do pai de Abraão, quem foi que alcançou? Alcançou a esposa de Jacó, Raquel, Uhum, né? Alcançou ela. Aí é onde a gente entra, é a chamada, o que a gente sempre ouve falar sobre a epigenética, uhum. né? A maldição hereditária, né? Então, Pois é. alcançou ela, né? E teve uma consequência, né? Que a gente vai ver que era a mulher da vida de Jacó, mas morreu muito nova, né? Por causa do quê? Por causa de uma palavra liberada por quem? Pelo próprio marido, Olha, Jacó. Daniel, na igreja, né? Tu sabe disso, né? Sim, Existe uma grande resistência em falar sobre maldição hereditária, com certeza. né? As pessoas não acreditam, porque elas dizem que já foi, o que aconteceu para trás já foi, depois que você aceitou Jesus, o que ficou para trás ficou. Não existe condenação. A Bíblia fala, não há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Só que, cara, pra mim, tá, legal, mas tem algumas coisas que só saem com confessar, eu acredito, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu concordo Que com depois também eu quero ouvir falar de ti. Quero que tu me fale um pouco sobre sim, maldição hereditária. sim, André, eu concordo com você plenamente. A Bíblia diz que, né, depois que a gente aceita Jesus e confessa, tudo ficou. Só que a Bíblia vai falar sobre a lei da semeadura. Esse só Você aqui que é o plantou, negócio. você plantou, Mas. você vai colher. A Bíblia vai dizer
a respeito de um escrito de dívida, né? Então eu preciso resgatar tudo aquilo que eu plantei. E o que é esse resgate? Está na Bíblia, né? Eu preciso fazer o caminho de volta. E a Bíblia também vai falar sobre o caminho de volta. Está em Gênesis, Jacó fez o caminho de volta. É um caminho de arrependimento. Do hebraico significa techuvá. É reconhecer os erros de tudo aquilo que ele fez. E Uhum. assim mesmo somos nós. Quer dizer Nós que não é temos que ter essa maturidade de para entender isso. ressignificar as nossas atitudes no passado e corrigir, voltar e pedir perdão para quem é preciso pedir perdão, né? Uhum. Restituir aquelas pessoas o qual nós defraudamos ao longo da nossa caminhada, Igual, né? igual o Zaqueu fez? Sim, sem dúvida nenhuma. O que foi que Zaqueu fez, Senhor? Se preciso, eu vou restituir 4 vezes mais. O que que ele está apontando 4? São as 4 gerações dele, passada. Sim. Porque ele entendia, porque é algo da cultura judaica. E E, não é diferente nos dias de hoje. e tá no mandamento, né? Está no mandamento. Deus, ele visita até a quarta Até a geração, quarta né? geração. Então, para a gente entender que muitas pessoas sofrem por falta desse conhecimento. Maldição hereditária. Como é que os ciganos encaram isso? Existe Na isso? Tessara. Na Sim, Tessara? existe. Eu já atendi vários casos de maldição hereditárias, que inclusive alguns se consolidam como doenças. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Tá, tuberculose. boa. Ela é uma doença causada por uma maldição, às vezes hereditária, às vezes não, através de tristeza perante um luto que não foi bem tratado. Eu não estou falando de luto só de uma pessoa relacionada a esta pessoa, mas ao luto de alguma situação também. Uhum. Porque durante a vida passamos por vários lutos. E não saber lidar com isso é que transforma e consolida em forma de uma doença. A De uma pessoa doença. fica amarga, por exemplo. Ela fica triste. Fica triste. Fica uma tristeza que ela não consegue expor, expressar, Mas como é que ela cuidar, passa isso pra frente? entendeu? Eu Alguém, já algum. conheci pessoas durante. Eu tive um tratamento desse logo depois que eu perdi meu pai. Uhum, Eu não tive espaço para viver esse luto. Eu uhum, tive que ser pelos meus irmãos como irmã mais velha uhum, da casa junto à minha mãe. uhum, Então, como eu não digeri muito bem essa perda, não foi bem trabalhada, ela se transformou numa doença. uhum, Essa tristeza acumulada. uhum. Igualmente, pneumonia é muito comum em crianças e idosos, porque é uma tristeza mediante a saudade. Geralmente, isso acontece com criança quando há uma mudança energética na casa, briga entre os pais, ou então mudança de estado, de local. Idosos, a mesma coisa, daquilo que sente saudade do passado, ou algo assim. É porque, assim, eu tô falando de maldição hereditária, é Pode daquilo se consolidar. Tem os fatores que físicos que se a gente passa não de pai pode para filho, por interferir. exemplo. Tem doenças hereditárias como câncer. Hum. Geralmente provém de um egoísmo hereditário Diabetes entra passado. aí tudo, O André. diabetes também. Diabetes. É Eu mesmo? acompanhei um caso sobre diabetes, Sim, né? Expliquem. Que é a amargura. é amargura. Uhum, Suzy, fique à vontade. Amargura, pedra na vesícula, é amargura relacionado a relacionamento amoroso, uhum, Isso aí. conjugal, uhum. em específico. Agora, assim, a pessoa ela pode sofrer de diabetes, mas ela, na verdade, ela está sendo vítima de uma maldição hereditária. Também. A- Ela tem uma Ela pode, ela já predisposição. tem a Ela tem predisposição a predisposição a entrar naquele ciclo ali que a mãe de dela maldição era. hereditária. E se a pessoa nutrir essa amargura e não fazer a quebra desta amargura, ela vai se consolidar sim. E a maldição vai para frente. É tipo, minha mãe minha avó tinha diabetes, Uhum. digamos. Amargurada no casamento e tal, teve muitos problemas. Minha mãe, diabética também. Amargurada também no casamento e tal, teve problemas. Existe uma grande chance de eu também ser. Sim, se você alimentar aquela amargura, você está abrindo uma legalidade para que isso se prolifere através de você e da sua própria. Eu alimento essa amargura não entendendo a raiz dela. É assim que eu alimento? Também. Não só não É a entendendo, ignorância, né? mas a falta de consciência do que causou a Isso, amargura. Por isso. exemplo, é muito comum o casal ficar amargurado um com o outro, justamente porque eles olham só o lado
Um de cada um, entendeu? Ah, eu olho o meu lado, mas não olho a situação como um todo. Uhum, Então não tira o aprendizado disso uhum, e transforma em amargura. uhum. É isso. André, Vai. interessante a respeito ainda dentro dessa maldição hereditária de um caso que eu vivi, real acompanhei uma senhora que a avó dela morreu solteira, ela, o marido se separou dela, a filha dela já estava separada e ela veio até o nosso encontro pedindo oração. E a gente, conversando, chegamos a isso e identificamos que é como nós intitulamos, que esse espírito já estava acompanhando o filho, né, que seria o neto dela. E ela já tinha identificado isso, né? Porque ela que veio para a igreja, a senhora, Uhum, né? E trouxe a filha, o qual já tinha tido o casamento dela já, né, já estava em dissolução, já uhum. estava mesmo em separação de bens e tudo mais. Então, foi identificada uma maldição hereditária no sexo feminino da família. E aí ela contou a história da bisavó dela, que também morreu solteira, né? Caraca. Então, para a gente ver como isso é real. É tipo, todas as pessoas. Meu filho, por exemplo, tem predisposição para repetir aquilo que eu fiz. Sim, Ele tem. Teu filho tem, sim, teus filhos têm, eles Sim. podem repetir aquilo. concordo. Isso, se eles repetirem isso, se caracteriza como uma maldição Uma maldição. hereditária. Tipo uma herança espiritual, no Sim, caso, né? sim. André, um exemplo. Vou falar de mim. Minha avó morreu solteira. Minha mãe está solteira, né? Minha irmã solteira. E apenas eu e o meu irmão identificamos isso e quebramos esse mal sobre as nossas vidas. Eu sou casado e o meu irmão é casado também. Então, para você ver como isso é real e Real. vem do sexo feminino também. Então, é todo um processo, né? Mas eu preciso querer. É como a Suzy acabou de falar, a pessoa precisa ter a predisposição de Uhum. se submeter, né, ao conhecimento, aquilo que vai ser liberado sobre a vida dela. É o problema, Daniel, assim que eu vejo, Suzy, Daniel, Sim, eu vejo um grande problema aí quando a gente passa para dentro da igreja, por exemplo. Eu estou falando aqui porque eu também sou crente, né? Então existe um grande problema porque nós fomos ensinados a não questionar algumas coisas e a não nos aprofundarmos em algumas coisas. Só que, cara, eu vejo a cultura judaica, por exemplo, que nós nos originamos da cultura sim, judaica, o sim, cristianismo, né? sim. Então, tipo, lá os caras estudam cabala, pô. Cabala. Tu vai falar de cabala dentro da igreja, Deus livre. é do demônio, tá ligado? Como pode ser do demônio a cabala? Aí você vai falar dos apócrifos. Não, não pode falar de apócrifo. Mas, pô, se eu não leio o apócrifos, eu não vou entender, por exemplo, Tobias, acho que é Tobias, né? O Sim, apócrifo. Eu não vou entender por que que o Jonas ficou com receio de ir a Nínive. sim, sem dúvida nenhuma. Por que que Jonas tinha medo de ir para Nínive? Simplesmente porque os ninivitas matavam o judeu como mosca, pô. É interessante que você toca sobre Tobias. É em Tobias que a gente vai identificar que Jonas foi identificado que realmente ele estava no ventre do peixe por causa da cor dele. A cor dele mudou devido ao intestino do peixe, o que ele liberava. A cor Uhum. dele mudou. E você só vai identificar em Tobias. Entende? E é também no Mas, Macabeus é que então, você vai entender que é o final de Malaquias, né, que são as 4 folhas em brancas da Bíblia, né, uhum, da nossa Bíblia, uhum. né, em branca, que são os 400 anos o qual Exua se calou profeticamente, né? Não houve nenhuma manifestação. E como é que você vai identificar isso? Nos livros apócrifos de Macabeus. Existe algum outros escritos assim na cultura cigana que vocês usam, Temos Suzy? os nossos escritos, sim, fechados entre nós. Porque a maioria, quando tem acesso a algo assim, quer distorcer ou usar para o mal. Então Uhum, é sempre co-direcionado o ensino
que eu falo sempre, é prático, é vivência. Cara. Justamente para consolidar esse conhecimento. Uhum. A gente estava conversando antes aqui que na Cabala, né, tem a questão dos Sim, tarôs, né, sim. dos A símbolos, gente né? faz o estudo, sim, do tarô com a Kabbalah. Elas Uhum. são unicarnes. Trouxe aí Sim, eu tarô trouxe, eu tenho pra meu gente tarô olhar? comigo. Trouxe tarô. Uhum. Eu sempre, toda cigana sempre anda com seu tarô. Aham. É regra. E é interessante que eu tava dando uma lida de novo esses dias. Eu posso tocar, não? Com a minha permissão, pode. Dá um choque aí, pô, se eu tocar, não sei. Não, não. Vou tirar só algumas Eu nunca vi um tarô. Tu já tinha visto um tarô? Não, nunca. Tem várias formas de tarô, diversas energias. Cada pessoa, ela vai ter sua forma Olha de aí, Daniel. adaptar Dá uma olhada. aquele tarô da Amor, qual põe aqui na energeticamente câmera ela vai aqui. se identificar. Põe aqui nessa aqui. Na minha. Na minha. Não, é. Aqui, ó. Uma imagem de tarô. Dá pra ver aí? Legal? Acho que dá, né? Aqui uma. Esse aqui é que, Suzy? Esse aqui. São quantas cartas do tarô? Nesse 72. 72? Sim. Tem É tarôs que é 24, Cabalá. tem tarô que é menos. Tarô cigano, 46. Porque tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Bota aqui, amor, essa aqui. Aqui. Amor é a minha. Olha, Aí, essa carta, dessa por daí mesmo. exemplo, Deixa aí, deixa nela. essa carta, as cartas elas têm um valor simbólico pra gente, igual à nossa vida. A nossa vida ela é simbólica. Olha. A gente tem vários símbolos que carregam Isso aqui tudo, significados isso profundos aqui tudo para nos representa. lembrar de quem somos e o Uhum. nosso caminho. Uhum. Olha Esse aí. aqui é um arcano maior chamado a Carta dos Enamorados, o arcano 6. Uhum. Por que 6? 50-50, 3-3. Entendeu? Não entendi, desculpa. Esse arcano é a Carta dos Enamorados, arcano 6, Uhum. arcano maior. Ele é chamado cônsul. E você acabou de falar 50-50. Enamorados, 50-50. Nossa, 50-50. uma linguagem. Então, ou seja, Vocês falam 3, na igreja olha isso? só. Somos sim, casais. Sim, uma tríade. Nós somos compostos por uma tríade. Nós acreditamos assim: vontade, amor, Uhum. sabedoria e inteligência. Quando vem o verbo surgiu, significa a vontade existiu. E a partir da vontade no sutil, passou a existir homem e mulher. Uhum. Amor, sabedoria, mulher, inteligência, o homem. Então, somos compostos sempre de uma tríade interna para nossa existência, acreditamos assim. Uhum. Então, o arcano 6, ele representa 3 mais 3, igual a 6, ou seja, o 3 do homem e o 3 da mulher. Então, ele é a carta geralmente de casal ou da dupla escolha. Você tem dois caminhos para escolher. Posso ver? Pode ver. Põe aqui, amor, nessa aqui deles. Na câmera deles. Tarô do Osho. Olha lá. Legal, né? Uhum. É do demônio! Não demônio nada, vai estudar, rapaz. Aqui temos, eu chamo esse daqui de um arcano menor. 8 de paus, eu chamo que é a carta do brasileiro. Por quê? Porque é a carta que dificilmente desiste. É o que tá lá perdendo, mas tá lá insistindo. Mostra aí. Como é o nome dela? É o 8 de paus. Esse aqui é o 8 de paus. Olha. Põe aí, amor. 8 de paus. Nossa. Entendeu? Pessoal, a gente também tem uma bruxa aqui no nosso estúdio. Tem uma bruxinha ali, ó. Aparece aqui, bruxinha. Vem cá. É a Duda. Se liga. Hoje aqui o negócio tá pegando, Sim. tá pegando fogo, bicho. Arcano menor temos a carta 5, a carta da justiça. E não existe justiça sem uma boa briga, né? Então, É verdade. simbolicamente, Liga aqui, ó. sim. Ela representa, o 5 de paus representa justamente A essa bruxinha tá falando ali que tem umas cartas também. Que é isso aí, bruxa? é o tarô do Osho. Ele é um tarô voltado mais para questões mais sutis, Como assim, sutil? subjetivas. Por exemplo, fala de integração, fala do criador, fala de intensidade. De que cultura é essas cartas? Ela é um tarô voltado para a cultura do Osho. Tem, Osso. Osho,
É uma vertente espiritual também, Hum, entendeu? Então, cada cigana, ela ganha o seu tarô. Ela tem que merecer o seu tarô. entendi. Então, Vou assim, continuar aqui no tarô cigano, vai lá. aqui. E aí, como é que vocês. Obrigado, Duda. Hoje... Duda, tarô. E aí, como é que vocês. Tá, bora lá. Agora vem um negócio meio pesado aqui. Porque eu vou perguntar, porque todo mundo que estiver assistindo isso aqui, ainda mais se for crente, vai falar a mesma coisa. Isso não é feitiçaria? Não, Não é feitiçaria. não. Acho que é, amor. Antigamente, usavam-se os oráculos, que chamavam de profetas. Sim, verdade. Ele é uma das formas de oráculo simbólica mais conhecida e mais antiga do mundo, o tarô. Uhum. Ele existiu desde o Antigo Egito ou antes. Bem suspeita-se bem antes, desde os Atlântidas. Então, o tarô, ele guarda símbolos que são passados de geração a geração, Hum, envolvendo o nosso crescimento espiritual e a nossa vida aqui, a nossa caminhada como seres encarnados. uhum. Então, ela simboliza coisas muito profundas. E tu falou de que é uma cultura. E o tarô, ele não é adivinhatório, ele é divinatório. Como assim? Então, ele não vai falar o que você precisa ouvir na sua energia, ele vai falar o que você precisa saber. Então, muita gente me procura achando que eu vou enaltecer o seu ego e falar o que ele quer. Eu vou falar o que ele precisa ouvir. E ele tem que estar preparado e disposto a, a receber essa orientação. Uhum. Tu falou que é da cultura egípcia? Vem, por isso Vem que da os cultura ciganos egípcia. também são chamados de psi em inglês, porque a gente passou pelo Egito e os ciganos eles abarcam conhecimento por onde passa, eles agregam. Então, eles agregam, a gente agrega à nossa cultura conhecimentos diversos que são úteis, filtrando aquilo que não é. Aquilo que a gente identifica que é mais cultural necessariamente do que é propriamente dito espiritual. Moisés, ele foi criado na cultura egípcia, correto? Sim, Sim. correto. Cultura egípcia. Peraí, essa câmera tá meio ruim. Tá. Cultura egípcia. Como ali também veio da cultura egípcia. Aquelas leis, as 300 e poucas, e elas tiveram influência egípcia também? O que que tu diz? Na minha opinião, sim. O que que tu diz? Eu acredito que não. Eu acho interessante o assunto da Suzy. Só pra gente. Não, mas eu digo, não, tu já disse que não, cara. Mas olha, tu vê, sacrifício, cultura egípcia. Sim, Uhum. Claro, tá. Abraão já já sacrificava, sacrificar. beleza, Já vinha de. já Né? sacrificava. Só que Abraão não fez templo. Os egípcios vêm da onde? Abraão, rapidinho, Abraão não fez templo. Abraão não criou ritual para todo mundo e tal, porque tinha um povo, mas ele não criou rituais. E códigos de ética, Abraão também não criou. Isso tudo tinha na cultura egípcia, de onde Moisés veio. Então, por isso que eu digo, boa parte daquela levíticos, principalmente levíticos, teve muito ali cultura egípcia, porque é uma cultura sacerdotal. São coisas que os sacerdotes vão fazer e quem trabalha no templo. Quem tem um conhecimento desse, se já não viu antes? Então, por isso, tá entendendo? Tô Então, ele foi criado dentro da cultura egípcia, o Sim, Moisés. Então ele viu tudo. Ele foi criado para ser um faraó. sim. Ele foi filho de um faraó. Faraó. Tá entendendo? Sim, tô entendendo sim, André. Agora, um ponto aqui. Aham. De onde é que eles trazem isso? Lá do Jardim do Éden. Por quê? Abel e Caim. De onde é que a descendência dos egípcios? Eles são descendentes de Caim. Então a Torá foi passada de Adão para os filhos oralmente. É por isso que eles tinham todo esse conhecimento. Só que eles começaram a usar de uma outra forma. No Uhum. entanto que Caim ele é visto e dito como um homem da terra. A Uhum. conexão dele é com a terra. Uhum. Aí tu falou de outra forma. É isso que eu queria entrar com vocês. Sim. A gente conversou sobre magia negra, que se fala? Magia em geral. Mas existem pessoas que fazem pro bem e pro mal. Sim, Isso é fato, cara. isso é fato. É a mesma, O que vai determinar é a intenção de quem faz. é a mesma energia.
Sim. Só que tem gente que Só que usa para uma tem gente que manipulação. manipula pro mal e tem gente que manipula pro bem. Por exemplo, um remédio. Se ele dado na medida certa, ele te recupera. Se ele na dosagem errada, ele te mata. O açaí é uma distância bem pequena para se tornar um veneno. E ele, de fato, pode se tornar um veneno. Uhum, Ele pode ser benéfico ou maléfico. Depende da forma que ele é usado. uhum. Quando fala de cultura cigana, eu imagino logo. É o que eu imagino, né? É bem preconceituoso essa minha imaginação. Mas assim, uma tenda, uma cigana, uma mulher dentro, e ela recebendo pessoas para fazer trabalhos. Eu tenho uma tenda itinerante que eu coloco no circuito do samba, nos circuitos culturais, na Exporfeira ela esteve. Inclusive foi motivo de polêmica, teve algum conflito ali com alguns protestantes em sua ignorância. Eu passei um edital e tudo, e queriam meio que tirar a barraca da cigana. Se eu falar besteira aqui, me corrijam. E eu sei que o povo umbandista vai ficar chateado comigo, mas eu vou falar, tá? Nossa. É. Ou, por exemplo, porque eu quero fazer uma comparação. Uhum, Ó, Umbanda. uhum, Você faz, vai lá, pede um trabalho. Isso é o uhum. que eu sei, tá, galera? Que já me falaram. E a câmera tá feia. É o que me falaram, tá? Você vai e faz um trabalho. Aquele pai de santo vai fazer o trabalho. Só que o santo ele vai cobrar aquele trabalho. O espírito que fez vai cobrar dele esse trabalho. É assim que acontece? Vocês sabem se é assim que acontece? Bom, É assim que eu ouvi falar. na, Quero saber na tua cultura, na minha cultura, como é isso? como é isso? Você faz o trabalho, é de graça, mas Não. a pessoa vai lá, vai ser liberta e tal, é de graça. Alguns casos Na eu tua, cobro e outros não. é de graça? Não. É isso que eu quero saber. Como Vamos é? já entrar nessa vertente. Tá, a pessoa tu tá usando a energia para fazer. Não Sim, é tu que tá emanando, não é tu que fez a energia, mas tu. temos que ter energia de troca. Dinheiro é energia vital, energia de troca. Entendeu? E a gente precisa de dinheiro para manter a tenda, comprar as velas, comprar os óleos, comprar material para decantar os óleos, porque a gente produz nossos óleos, nossos sabonetes especiais, fitoterápicos, nossas garrafadas. Então, para manter tudo isso, é cobrado um valor significativo para manter isso. Não necessariamente extrapolando valores, como eu já vi muitos fazerem por aí. Uhum. Alguns espiritualistas fazerem um valor assim, Não, mas assim eu te digo assim, extrapolando. Não, é os pais de santo de É, terreiro, eles cobram também sim, dinheiro, mas existe a cobrança espiritual. É disso que eu tô verdade, falando. a cobrança espiritual. Sim, porque Sim, eles têm sim. que pagar espiritualmente isso. Não é só no dinheiro. Eles pagam espiritualmente também. É disso que eu tô falando. A pessoa que vai Depende. lá pedir para te fazer, tu vai pagar eu não sei, para entidade ou pro espírito que para Não, quem tu pediu para fazer esse não, não trabalho, é ou não assim. é assim que Não é rola. assim que acontece. Tu usa elementos, tal, para. Eu uso elementos. Por exemplo, a pessoa me deu um dinheiro, eu vou o quê? Eu vou manter a energia do meu altar. Eu vou comprar o material para o meu altar. É uma forma de agregar energeticamente, espiritualmente. Porque tu não usa Não é exatamente. entidades para fazer o trabalho. Tu mesmo faz o trabalho usando elementos Eu físicos, faço também naturais. os vários físicos naturais e tem a intervenção espiritual também, Aham. de ciganos espirituais. Mas eles cobram de ti? Não, Não. não. O que eles cobram de mim é postura. Se Hum. eu vou fazer um serviço que acontece muito na cobrança, eu tenho uma legalidade, eu vou pagar por essa legalidade. Eu não posso querer cobrar, eu não posso querer fazer, por exemplo, magia para unir um casal se eu tenho legalidade de traição. Uhum. Não vai funcionar direito. Eu vou ter que dar algo a mais. Como é Então, essa questão lá dentro, Daniel? vai ser cobrado espiritualmente de Vai mim. ser cobrado de ti Sim. espiritualmente. Muito interessante. Então, eu não posso deixar espaços de legalidade para determinados tipos de serviço. Uhum. Co- A Suzy tocou na questão do dinheiro que é vital. No Sim, nosso linguajar, o dinheiro ele é uma moeda de troca na esfera espiritual. sim. O nome vem do hebraico. Está na Bíblia, é nefesh. Nefesh é sangue. É sangue. Então é por isso que todo lugar espiritual, não só a igreja, precisa do teu dinheiro, porque esse ser espiritual, tanto Exua ou de outra cultura, ele precisa se conectar com a pessoa. E como é que ele se conecta? Se conecta com a moeda de troca espiritual, que Uhum. é o dinheiro.
né? É uma moeda de troca, né? É sangue, é o Uhum. nosso sangue. E o que a Suzy tocou é muito interessante, que é a mesma vertente pro cristão, só que muitos são leigos no assunto, André. Em que questão? Eu só posso falar o assunto que eu estou tratando, eu tenho essa autorização para falar, Uhum. né, de cura e libertação, porque eu venho desta vertente, entendeu? Mas eu não posso tocar em outros assuntos o qual eu não me encaixe, porque vai ser aberta uma legalidade na esfera espiritual, e com isso nós iremos sofrer ataques. Mas na igreja é de graça, né? Se aparecer alguém com problema espiritual, como tu falou, de herança hereditária, por exemplo, daquela moça que você Sim, ajudou, sim, sim. vocês cobraram dela? Não, não foi cobrado, Eu mas digo, o que ela oferta. mas o Espírito te cobrou isso, o Espírito Santo? Não, Aham. é de graça. Sim, Ofertado, é como ele falou, ofertado. Não, o que eu quantas falo, eu não sazes. falo de dinheiro, Sim, não tô falando de dinheiro aqui. Tô falando na questão espiritual mesmo, sim. tá ligado? Tô. Como eu dei o exemplo aqui do povo Na questão umbandista, por espiritual, exemplo. vai ser Sim. cobrado justamente a minha postura espiritual. Uhum. Eu deixar legalidades ali que vai ser cobrado de mim. É, eu sei que eles vão comentar aqui. Pode comentar, pode me bater, que não pega nada. É, carnaval, cara. A gente conversou também sobre o carnaval. E é uma festa que tá passando aí agora, né? Por que que o carnaval ele foi tão falado esse ano agora? Foi diferente esse ano. Foi. Eu vi muita gente falando do carnaval esse ano. De uma forma bem pesada, assim, abrir abertura de portais. A gente dentro da igreja já falava isso. Dá pra gente discorrer um pouco sobre esse assunto, falar um pouco desse carnaval, essa data, né? Existe uma ligação com a água. O carnaval, ele é uma festa voltada para orgia. A energia sexual, ela é magia de criação. Você cria um filho com ela. Você pode criar um império com ela, contanto que o casal esteja alinhado ali naquilo que eles querem construir. Não adianta se o homem querer uma coisa, a mulher querer construir outra, que essa energia não vai ficar completa. Uhum, É por isso que eles têm que estar como se fosse um só, uhum, alinhados de corpo, mente, alma e espírito. Aí eles constroem o império. uhum, Um fiel ao preceito do outro. uhum, A fiel ali é o que eles determinaram. Então, o carnaval, ele dá um espaço para dispersar essa energia de criação de forma muito grotesca. uhum, Então, ali vai ser criado, de acordo com a mentalidade das pessoas, egrégoras, espíritos ruins que vão atormentá-los. E atormentar quem estiver por perto vai ser propício até a abertura de portais, porque é uma magia de criação. Então, ela é uma potencialidade muito grande. Dá para abrir portais durante esse período. Que vem logo em seguida o quê? A quaresma, que é os 40 dias em que vamos ficar sofrendo por grandes orgias como essa, espiritualmente. Da qual a gente vai ter que se proteger, principalmente de tragédias e acidentes. Nesse período, então, acontece muita coisa ruim. Sim. Porque foi aberto portais espirituais para Sim, esse. exatamente. Permissões, né? Eu estava ouvindo um grande carnavalesco agora que ficou no lugar do. Esqueci agora, de um outro carnavalesco antigo também no Rio de Janeiro. E eles. É um vídeo que tá aí na internet. Um pastor que colocou esse vídeo aí para todo mundo ver, né? Era a preparação do carnaval na TV Globo, né? No desfile das escolas de samba. E aí ele falava sobre essa questão dos portais mesmo. Tem uma parte ali dentro da Sapucaí, que até Sapucaí também é um nome que, enfim, lá dentro dessa pista da Sapucaí, ela é grande assim, né? E lá no final, assim, tem tipo um tridente, né? Lá. E aí chega uma hora ali que faz uma curva para escola de samba entrar. Ela faz uma curva para poder entrar. Aí abre os portões. Ele tava falando que esse portão pra galera entrar é tipo um portão espiritual mesmo. Você tá abrindo um portão para onde vão entrar na Sapucaí espíritos antigos, de sambistas, de, sabe? Aí, cara, isso assim na caruda. Ele tava falando isso na cara de pau pra todo mundo ver. Sim. Então, cara, eu tô chegando a uma conclusão já nos meus 40 anos que eu fui muito relapso nessa questão da espiritualidade e da questão da força espiritual. Essa força que ela exerce sobre nós, todos seres humanos. Sim.
A gente tava falando de maldição hereditária. A gente falando de uma pessoa só. Agora tu imagina, cara, isso a nível mundial. Uhum. Muitas pessoas passando pela mesma situação e não sabe por que que elas estão passando por aquela situação. Por ignorância. As leis de Deus, elas estão guardadas na consciência do homem. Quanto mais consciência ele tem, mais próximo das leis de Deus ele fica, porque ele não vai se sentir à vontade em certos lugares, certas conversas, certos ambientes. Uhum. Então, pessoal que vai pro carnaval, dependendo muito da intenção que vai, entendeu? Não vai ficar tão suscetível àquelas energias, porque você cria um bloqueio natural para quem sabe se defender. Uhum. Agora, 90% da população é ignorante. Você E, acha que vai fazer? e como é que se Não vai. defende? Não se defende, Não conhece, vai se defender do quê? né? E o carnaval, Daniel? Eu tenho o mesmo pensamento, a mesma vertente que a Suzy, né? A energia, nós vamos ver na Bíblia, a energia sexual ela é muito poderosa, ela é criativa. Só que muitos cristãos não têm esse conceito, essa visão. Mas ela é criativa, ela é poderosa, não é à toa que tudo esse ano foi feito intencional. O carnaval se deu no dia 28, justamente no alinhamento dos 7 planetas. Olha essa potencialização 28 de de fevereiro. Isso fevereiro, mesmo. né? Alinhamento dos 7 planetas. Então, para a gente ter uma ideia do que foi a abertura desses portais que foram abertos, e sem contar que há um espírito que opera, que se chama Moloch. O que é que esse espírito ele trabalha? Ele trabalha na área da orfandade. A Suzy acabou de falar, gerando crianças, Sem imagina, paz, sem pais, que vão ser órfãos. E o que eles vão gerar? Né? mais Vão órfãos. frustrar mulheres, lares, famílias, empresas, né? É toda essa consequência que advém do carnaval. E esse carnavalesco estava falando que 2025 seria diferente. Sim, E é por causa disso, né? Também tem toda essa questão toda essa astrológica aí sim, envolvida, né? envolvida. Cara, que louco isso. Portais. Portais. E a Bíblia, ela fala pra gente olhar pro céu, né? Se guiar também, fala de lua de sangue, Sim. fala de tudo isso aqui que Temos uma agora, Isso. lua de sangue, justamente no período que as energias ainda estão densificadas. Da quaresma. mas ainda dentro da Então, quaresma, dentro da quaresma, Para infelizmente. Então, fortalecer qualquer mais. magia pra dar feita mais um gás ali. sim, exatamente. Então, qualquer tipo de magia, abertura de portal feita nesse período vai estar potencializado, depende se foi do boa ou não. Então, temos, assim, pessoas mais ignorantes no nosso meio, porque a ignorância favorece um grupo de pessoas que quer nos manter ignorantes, mesmo espiritualmente, para que possam tirar vantagem disso, do nosso tempo, da nossa vida, da nossa vitalidade. Existem elementos dentro da nossa vivência que nos mantém cegos e além da falta do conhecimento, né? Que nos deixa cegos espiritualmente. A gente estava falando aqui açúcar, por exemplo, café, Sim, algumas coisas que a gente se alimenta que nos deixa cego. É de propósito isso que esses caras criam, essas sim, coisas? é proposital. Quem ganha com isso calcificando o nosso terceiro olho? Através de açúcar, nos mantendo cegos espiritualmente. É justamente as pessoas que têm interesse que a gente continue cego. Uhum. O açúcar ele faz isso? A Faz. alteração energética causada pelo café. Sim, eu tomo café, eu fico ligado. Exatamente. É uma bomba ali que depois, quando acaba, fica. Tem que tomar É, de novo, entendeu? Justamente para te manter com legalidade de vício. Porque café. o vício. Tem café ali, vocês querem tomar um pouco de café? Olha o interessante sobre o vício. O vício, ele não se trata só de um cigarro, de bebida, de drogas. Ele vai muito além. Qualquer coisa que te mantém escravo daquilo, ele é um vício. E ele tem que ser combatido. Muito E bem. eu tô falando não só disso, tô falando de pornografia, tô falando de uma Coca-Cola que o pessoal sagradamente não deixa, um açaí que te mantém escravo dele, que se não tiver, você não come direito. Então, é vício. Todo tipo de É, vício, ele que causa calcifica a uma tua. dependência. Eu tô falando também de vícios de dependência emocional também. Não tô falando só de alimentares, É mas um também todo. é um todo. Uhum. Isso, por exemplo, a gente não aprende por aí, né? Com Com certeza. certeza. Olha uma coisa interessante, André. O que foi passado para nós em dezembro?
nós fazermos uma desparasitação, se preparando para esse ano, para o que há de vir, Quem passou isso pra né? vocês? Na igreja? Sim, Uhum. uma desparasitação, uma limpeza intestinal, né? Tomar remédios para verme, entendeu? Se cuidar, entendeu? Cara. Tudo isso, só para você ter uma ideia, né? Para você ver, E a gente né? tomou aqui, E a né? gente se preparando para isso que todo mundo diz estar reverberando aí fora. O que é isso? É o que todo mundo está aguardando. O que é que vai vir, né? Sim. Pouco Será se que já é fala a mais volta já do... também. Será que é a volta do Cristo já? Não, acredito que não. Não, Mas ainda são não. coisas muito ruins Princípio das para dores? acontecer, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa pra acontecer em 2025. Certeza. Tem muita coisa. Inclusive, muito pouco se fala, mas existe também larvas espirituais. Assim como existe nas físicas, existe também em ambientes de podridão. Não sei se você já teve a experiência de entrar em certas casas, ambientes e tudo estava aparentemente organizado e limpo, Uhum. Tocado bastante. mas energeticamente tu sentia podridão, nojo. É o, Exatamente, eu estou falando de larvas é o espirituais. espírito da Maria Mulambo que eu falo. Não, não. O moleque deixa o quarto tudo bagunçado aqui, eu entro lá. Olha a Maria Mulambo, pô, aí fico Não, com medo. não, são larvas astrais. São Larvas larvas astrais. astrais. Não tem quantidade, tem. Aham. São larvas astrais ali que são projetadas através do nosso comportamento. Nossos vícios geram larvas astrais. Como assim, Suzy? Por Explica melhor exemplo, isso aí. uma Destrincha melhor. pessoa que é desorganizada fora, ela é desorganizada dentro, mentalmente. E tudo que a gente gera é através da mente. Se reflete no físico e no espiritual também. A boca fala que o coração tá cheio. Tipo Eu assim. digo sempre uma coisa na questão da Suzy, é interessante isso. Eu brinco igual você. O quarto das minhas filhas, quando está bagunçado, é a mente delas. O quarto é apenas o reflexo Uhum. de como está a mente. E isso é real. Cara, eu sou horrível, cara. Como Isso perfeccionista, eu sou perfeccionista pra caramba, né? Eu tenho um toque com banheiro. Eu não suporto ver banheiro molhado, nem sujo. Eu não sei o que é um toque que eu tenho. Minha mulher fica chateada comigo por causa disso. Mas é algo que eu não consigo evitar, cara. Mas Isso tem uma raiz, tem. André. Eu me identifico contigo. Porque eu tenho a mesma coisa. Do mesmo jeito. Prezar pela Entendeu? organização, né? Tem uma Limpeza. raiz. Né, Suzy? Sim, o banheiro é onde a gente deixa as nossas larvas astrais e físicas. Então, o interessante é sempre colocar um salzinho ali no ralo, salzinho grosso. Ajuda, Uhum. melhora o ambiente, entendeu? Boa. Uhum. Essas questões de símbolos, né? Esses objetos, né? Incenso, óleo. Óleo, que a gente conversou bastante, né? Olha, essa câmera tá meio ruinzinha. Incenso, óleo, o sal, né? Também. Tinha na igreja quadrangular, tinha. Quem é da quadrangular? Pô, tá horrível essa câmera aqui. Na quadrangular, quem é da quadrangular deve lembrar, antigamente eles faziam o caminho do sal. Tava sal na sexta-feira. Sexta-feira, não sei só porque, não sei se porque que era só sexta-feira isso. Aí dia sexta-feira faziam um caminho, um corredor, e nesse corredor jogavam bastante sal. Então sal, aí óleo, né? Esses elementos eles têm uma influência dentro desse mundo espiritual também? Explica um pouco sobre isso aí. Sim, o sal, ele é usado para limpeza em geral. Então, Podem ele vai falar, pode limpar falar. o que é bom Aham. e o que é ruim também. Ele é neutro nessa parte. Geralmente a gente coloca uma energia posterior para dar ali uma equilibrada no ambiente. E os óleos, a gente usa na cigania muito para selamentos. Mas não é qualquer tipo de óleo, né? Não, a gente tem os nossos óleos específicos para Específicos. óleo de cedro, palo santo, é, de lírio, que é muito usado para banimentos em pessoas, principalmente em pessoas. E aí, Só quando uma situação está muito grave a gente usa enxofre. é o mesmo pra. André, o sal nós usamos para determinadas para proteção, o sal, né? O óleo é para um selamento de casa, de ambientes Sim. de trabalho, de pessoas, né? Para reconhecimento, aquilo qual eu já falei,
né? Então são os dois elementos que a igreja usa. E a água também, porque tem um simbolismo de purificação. E o vinho, O vinho? Sim, a Mas ciganica o, veio usado o vinho. o vinho com álcool? não. O suco de uva, Só o suco de perdão, uva? suco Não de é lá, uva. usa com álcool? Às vezes a gente usa o suco de uva e às vezes não. Na maioria das vezes, na Tessara, a gente usa o suco de uva integral. Quando a gente faz a gelava cigana, tradicionalmente na prainha da fazendinha, perto do estacionamento. Escolheu aquele lugar, energeticamente ele é mais puro, mais fluido. E lá a gente faz a consagração do pão de milho com sal e o nosso famoso vinho, ou, no caso, o suco de uva integral, que é para purificação e limpeza, e também para abertura de prosperidade. O pão de milho, ele representa isso. Uhum. E o sal, para sempre nos proteger, nos dar sabor a tudo. Então, quem leva nesses ritos, a gente recomenda, olha, você tem algum familiar doente, seja emocionalmente, psicamente ou fisicamente, leve esse pão. A gente consagra para isso, Boa. para limpeza e cura. Pessoal, assim, a gente já está caminhando para o final, né? Sim. E eu acho muito importante frisar bem essa questão aqui, porque o que a gente está falando aqui é algo que a gente via, que a gente ouve falar, certo? Dentro da igreja, antigamente, a gente via mais essa questão espiritual de libertação, as pessoas fazendo trabalho realmente com as pessoas, né? Pastor ali mais interessado em. Num culto, por exemplo, que eu estava falando da igreja quadrangular, não tinha um culto que não manifestava uma coisa lá. Alguém se libertando daquilo, né? E a gente não vê mais isso, né? Então eu acho importante, assim, você que é evangélico, você que segue qualquer religião, se aprofundar em estudar, cara. Sem medo, eu acho, né? Sem medo. É porque o Paulo, ele fala nas escrituras, olhar e tudo, né? Sim. Examinar e tudo e reter o que é bom. Então, pô, o que adianta tu tá dentro de uma igreja sendo levado, guiado por uma pessoa que às vezes nem ela não sabe o que ela tá falando? Tô te falando, cara. Tem gente que não tem uma profundidade espiritual para ensinar outras pessoas. E o que a gente está lidando aqui, que a gente conversa aqui, a Suzy na religião dela, o Daniel na dele, eu na minha, é espiritual, cara. É algo que existe, de fato. Você queira acreditar ou não, é algo que vai continuar existindo. É tipo Deus. Eu não acredito em Deus, dane-se, ele vai continuar existindo mesmo tu não acreditando. A nossa vida ela é movida por essas forças espirituais, cara. E muita gente hoje está cega nessa questão aí. Então eu acho importante isso aqui que vocês fazem, cara. Quero parabenizar vocês pelo que vocês fazem. Vocês se aprofundam realmente no estudo. Vocês estão vivendo isso, né? A Suzy na questão dela, cigana, né? Fazendo os trabalhos, fazendo. E tu também, porque tu também faz trabalho, cara. Tu ora pela pessoa, tu jejua. Isso é uma coisa que eu queria falar também, uma similaridade entre as religiões. O jejum pra Por gente, exemplo, o jejum, cigania é disciplina espiritual. Você sobrepor seu espírito acima do corpo, da sua vontade de querer consumir. que é a mesma coisa Mesma coisa do do cristianismo. cristianismo. É uma Você está forma de disciplina. subjugando a sua carne, né? Digamos, a Pois é, carne, para elevar o o espírito. espírito. Sim. Né? O que mais que dá para a gente citar assim que tem numa Olha, religião que pode ter na outra? A olha, questão existem as dos leis, símbolos, né? as leis para homens e mulheres. Uhum. Para os homens, temos duas leis: não querer descansar a qualquer preço. O homem que quer descansar a qualquer preço se submete, por exemplo, àquilo que é mais fácil para ganhar dinheiro, entendeu? Por exemplo, um gigolô. É muito mais fácil ele querer descansar sendo gigolô. Na mão de umas mulheres aí que tem muito dinheiro. Passa E uma sim, hora ali, 2 horas sim, trabalhando entre aspas, exatamente, e o resto entendeu? descansando. Isso. E também não querer viver a qualquer preço. Se a sua vida está custando a sua honra, a sua dignidade, isso não é vida. Uhum, Isso não é querer viver. uhum. Viver a preço de quê? Pra quê? Só por viver? Entendeu? E a mulher só tem uma única regra: não queiram ser amadas a qualquer preço.
Se o preço desse suposto amor custar o teu respeito, a tua dignidade, a tua vida, porque algumas custam até a própria vida. Uhum. São lá assassinadas, quando não Sim. muito ficam aleijadas. Uhum. Então isso não é amor. Ela tem que amar a si mesma primeiro. Não querer ser amada a qualquer preço. Uhum. A que preço esse amor está me custando? Uhum. Enquanto a mulher não aprender a se posicionar com seu alto valor, vamos ter homens destruídos, destruindo outras mulheres, Outro. destruindo outras gerações. Porque uma mulher, ela educa um homem, ela educa um cavaleiro, mas não o contrário. Uhum. Porque é nós que damos a primeira educação, é nós que ensinamos a falar, é nós que amamentamos, é nós que cuidamos dos primeiros anos de vida. Uhum. Então, a forma que a gente escolhe ter o nosso lar vai determinar quem vai ser os nossos homens. Se eu tô aceitando viver um relacionamento com o marido que me espanca, que bebe até tarde, que abandona os filhos, eu tô ensinando meu filho a ser homem desse jeito, Uhum. que às vezes é muito pior do que criar um filho sozinho. É. Vai multiplicar, né, ali Exato. vai. É a mesma coisa que é ensinado na igreja, do mesmo jeito que a Suzy citou. A gente só tem algo diferente na questão do homem, é o seguinte, essa prática que ela citou, nós chamamos de defraudação. Tudo que o homem faz querendo adquirir dinheiro a qualquer preço, sem suar, Uhum. né, que é o suor, o preço, a gordura, Uhum. Uhum. né, vai ter uma consequência que nós chamamos de defraudação. Vai ter um preço a ser pago, e às vezes o preço é alto, né, Suzy? Muito, muito alto. Então, tem muita similaridade, assim, essas religiões, né? Tanto a tua quanto a dele. Até porque também tem essa ligação cristã, né? Dentro da questão Sim, da sim. cigana, né? Então tem o jejum, Sim. a oração também. Vocês Sim, temos a oração, sim. Temos orações específicas para cada situação. também ora, né? Sim. A gente também, né? Sim, Tem orações específicas para cada coisa. sim. Tem a questão dos horários. Muitas pessoas não estão tocando nesse assunto. Nós oramos Nós sabemos. portais. Nós chamamos de portais. Eu quero falar disso e quero também falar da questão da remissão do tempo. Tem a questão do. Porque aqui na cidade parece que o tempo ele corre de um jeito e lá fora, lá no mato, corre de De outro. outro. Concordo. Isso é só uma Percepção? percepção, uma falsa percepção. Não, não é uma falsa percepção. Na Isso é fato cidade mesmo. é fato que roubam o nosso tempo é energia vital. Então estão roubando o nosso tempo para portais negros, para alimentar coisas que não devia, que na cidade tem de muito, muito mais do que no mato. E vocês viveram uma experiência que eu mostrei na prática como quebrar esse tipo de magia do tempo universal que existe entre nós. Em média, a gente tem 16 horas por dia, não 24 horas, como a gente acredita ter. Como assim, Suzy? Porque pra mim eu É tenho ilusório. 24 horas. Não, é ilusório. É mentira. Já terminou de fazer, já pegou para fazer tudo que você planejou para um dia pautado em horas e não conseguiu terminar? É justamente por isso, a sensação que o tempo passa muito mais rápido. Então, como eu fiz isso na prática? Como é que a gente se mantém no nosso tempo? Hum. Através de meditação, respiração. Ela nos traz o tempo presente, o aqui e o agora. Era o que eu estava fazendo no carro na nossa viagem. Uhum. A gente estava sofrendo uma perseguição espiritual, que ficou bem claro por tudo que aconteceu nessa viagem, Sim. que eu não vou explanar aqui, é Uhum. muita coisa. E eu percebi que a gente tinha que chegar antes do portal do horário meio-dia. No Salmo 91 diz o seguinte: contra as potestades que assolam ao meio-dia, A imortandade que as assola ao meio-dia. mortandades do meio-dia. Sim. E a gente Salmo estava 90, o que antecipa, 91, Suzy? Salmo 90 tá aí diz o que, que nós devemos aprender a remir o Tempo. tempo. o tempo, Uhum. exatamente. E dentro dessa vertente, é sagrado o horário das 3, das 6, meio-dia. Esses São horários são horários, são são portais. São os portais. portais. Por isso que o Daniel orava três vezes no dia. Sim, Sim, Ele sim, orava são nas portais. são E portais. eu sabia que a gente estava passando por uma perseguição espiritual muito grave. Desculpa, Muito, Suzy, muito desculpa, grave. rapidinho. 3, 3, 6 e meio-dia. 3 da manhã, 3 da manhã, 6 da manhã 6 da e manhã meio-dia. e meio-dia. E São horários são horários de portais. chaves assim de E portais às abertos. 18 também, às 6 da Que tarde mais? também. 6 da tarde também. Também. Meia-noite. Da Bíblia. Meia-noite. Sim, Meia-noite. da Bíblia. 6 da manhã,
meio-dia, 3 da tarde, às 18 horas, meia-noite e 3 da manhã. São horários que você tem Sim, ali um. Uma conexão uma mais conexão. forte com o reino espiritual. Sim. É por isso que E as tem. mortandades acontecem sempre mais próximo do meio-dia, que é um horário chave. Meio-dia e meia-noite. Então eu sabia que a gente já estava numa perseguição espiritual. A gente saiu às 7 da manhã e chegamos antes do meio-dia em Macapá. Impossível numa viagem do Jari viajando a 80 por hora. Como a gente Até estava, 60, né? 60, 80. Mas eu mostrei pra vocês que era possível sim remir o tempo em 2 horas. Eu falei, eu preciso meditar, que eu preciso ganhar tempo em 2 horas pra gente. E eu mostrei que dá pra fazer. Foi incrível. Vocês só acreditam porque vocês estavam no carro. Senão vocês não iam acreditar. Então, dentro da cidade eu consigo fazer isso também? Sim, eu também consigo. Fazendo essa questão de Só que, meditação. sim, só que o esforço é maior. Porque a cidade é mais barulhenta. A cidade te desconcentra mais. Então, exige um pouco mais de disciplina na meditação. Nós chamamos, André, rouba o nosso tempo. São Rouba. muitas coisas para roubar o nosso tempo. Uhum. Celular, família e outras coisas a mais. Geralmente besterol. Roubando. Entretenimento. Perde muito tempo, né, com algumas coisas, né? Se distrai. A distração. E aí, Sim. olha, foi embora Tem 20 muita minutos do distração. nosso dia. Muita distração, cara. E tu não descansa. Verdade. E a pessoa nunca descansa corretamente. O importante é selar nossa casa contra a magia do tempo universal. A minha Como é casa que é toda faz selada. isso? A casa é toda selada com óleo. Entendeu? Tem símbolo na porta, ela sabe. E lá, a sensação de tempo dentro da minha casa é diferente de fora. Todo mundo que vai lá, teve uma amiga que pediu assim: Amiga, deixa eu dormir na tua casa hoje. Eu quero dormir, descansar só 2 horas. A sensação que ela teve quando acordou espantada é que ela tinha passado o dia todo. Ela não tinha passado mais que 2 horas dormindo. Foi descanso de uma vida que ela nunca teve. Nossa, eu tô tão descansada como Conseguiu se eu não tivesse. Como se eu tivesse reposto 5 anos. Boa. E é possível fazer isso, Suzy? É possível. Como é que a gente faz esse selamento que tu falou? Eu faço na cigania com óleo de lírio. Selo as portas, as janelas, Uhum. sela os espelhos, porque espelhos também são portais que dão legalidade para entrar coisas na nossa casa ou Espelho? mandarem espelhos. Espelho mesmo? Esses espelhos que refletem e tal? Sim, eu É passei uma mesmo? experiência terrível quando era Tu aprendiz. acredita nisso, Daniel? Eu Também? acredito. Eu Olha, acredito uma porque vez faz atravessou. parte da Sim, escola de cura e libertação. sim. Espelhos. Espelhos, eles são São portais. portais São de portais acesso naturais. de espírito Caraca, para velho, que dentro da loucura casa. é essa? Por exemplo, energias, magias, então ele amplifica. Aquela história dos antigos de dizer que o espírito ficava preso dentro do espelho não era história. Te garanto que é portal. E uma vez, quando eu era aprendiz, isso me aconteceu. De eu estar dormindo, eu tinha uma penteadeira que o espelho dela ficava de frente para minha cama. Eu me senti incomodada. E um dia eu acordei de manhã, fazendo download ainda da alma. Olhei pro espelho como se fosse eu, mas depois eu reparei que o reflexo que tava lá não era eu. Era uma outra coisa que tava lá. Eu caí pro outro lado da cama. Falei, assustada. Falei, não. Vou lá fazer a prática de selamento direitinho, botar um pano no espelho. Caraca, que louco, esse é um de espelho, né? Sim, Ou então com virar ele pra certeza. parede. Interessante a história também, que estou escutando aqui, mas eu acredito nisso, né? A gente faz, eles chamam selamento, a gente fala unção, né? Uhum. A unção que é nos umbrais da porta, né? Que a Uhum. gente vem e Sim. pega da Bíblia, né? Do Egito, do que aconteceu, a porta, a janela, né? Nos cantos da janela, passando óleo, né? E verbalizando, né? Isso. Verbalizando a proteção do lar, da família, Falar, né? né? Sim, tem que verbalizar. Verbalizar. Pra gente também. Porque a nossa voz ela tem um poder criativo. Do Uhum. hebraico significa ruach, um Uhum. poder de criação, o qual Yeshua nos deu, esse Uhum. poder criativo, O da próprio fala. Deus usou a voz para O próprio falar, né? Deus usou Sim. a voz para Assim criar. como é em cima e embaixo. Somos deuses esquecidos de que somos. Da divindade que nós temos. Da E centelha divina que nós temos. o próprio Yeshua vai dizer que ele fez o homem menor que ele como deuses. Em Êxodo você vai ver lá, a escrita no, tá no singular, mas deuses. Está lá bem claro. Uhum. Exato. É, Olha, a imagem e semelhança, né, olha, cara? vamos fazer o De seguinte, Deus. vamos fazer uma analogia. Para as pedras,
as plantas e os animais somos deuses deles. Uhum. Porque em consciência eles não conseguem abarcar a nós. Sim. Igualmente nós, com relação a Deus, não conseguimos em nossa ignorância e consciência atual abarcar Deus em sua totalidade. Pessoal, o papo tá bom. A gente vai ter que marcar uma outra vinda aqui pra gente terminar esse Sim. papo, porque o papo é bom pra caramba. Tem muitas outras coisas pra falar. Só pra não ficar muito grande o vídeo, eu vou pedir pra gente se reunir um outro dia. Dessa vez a gente traz chá, porque eu só trouxe café. Olha, vou trazer um chá Eu de vou cortar o canela café da minha vida, maravilhoso. bicho. É importante, né? Já tô cortando o açúcar, hein? O açúcar é Olha, para muito vocês que difícil. querem energizar assim, porque o café ele dá aquela energia produtiva, né? Uhum. Substitui por canela. Canela é bom também? Sim. Ela é para isso. Uhum. Principalmente as folhas, elas são Mas não mais. vicia não também? Porque não, as folhas da canela, elas são mais suaves que a parte da planta mesmo, em si, Uhum. do caule, né? Do caule. Aham. É a mais suave as folhas. Boa. Daniel, como é que te encontra, cara? Como é que te encontra? Como assim? Não sei, como é que te encontra? Como é que eu encontro o Daniel? Porra, gostei do papo do Instagram, Daniel pra caramba. Coisa. Instagram, arroba Daniel Castro P, né? Você me encontra, eu sempre estou publicando algumas coisas lá. Tem uma célula, né, na minha casa, Boa. né, no conjunto habitacional Mucajal, qual muitas pessoas, principalmente da igreja quadrangular, Aham. fazem parte, não é da minha igreja. Uhum. Assim como tem pessoas da minha igreja, tem pessoas que não são evangélicas, Uhum. fazem parte da célula, Boa. né? Então, para você ver como é, né, é bem aberto, né? Então, Massa, esse é o massa. sim. prazer. O reino de Deus é isso. Daniel? Daniel Castro. Aham. Daniel Castro é P. Castro. P. P. Sim. Suzy. Antes de falar um pouco sobre como me encontrar, Tá, vai vou lá. falar sobre o lema cigano, antes que eu esqueça. Tá. O lema cigano é: o céu é meu teto. Significa a minha identificação é com Deus, é divina. Uhum. A terra é minha pátria. Significa que todos nós somos iguais e irmãos. Uhum. Somos livres. E a liberdade é minha religião. Significa que eu sou espiritualizado e não religioso. Entendeu? Entendi. Então, assim, como me encontrar? Eu, Suzy Aguiar, arroba Suzy Lagrito e arroba Tessara Cigana Flor do Amapá. Pode Massa. colocar lá. Gente, pô, gostei pra caramba do nosso papo. Muito obrigado por terem atendido o meu pedido, né? E, pô, a gente vai continuar conversando aí, claro, em off, né? Nossa. E você que gostou, cara, gostou do papo, não gostou também? Não tem problema. Comenta aqui embaixo porque tu não gostou. E se você gostou, olha, deixa teu like, comenta também. Quero saber de onde você está assistindo. Hoje eu quero deixar um abraço especial aqui para Adriele, ela é esposa do Daniel. Daniel disse que ela assistiu todos os vídeos do canal. Muito massa, muito bacana. Muito obrigado, Adriele, viu, pela tua audiência. Compartilha esse vídeo aqui que para teus vizinhos, para os teus amigos e bora ajudar o canal a crescer, beleza? E um abraço para todo mundo aí que se inscreveu no nosso canal. Essa semana a gente recebeu um bom número de inscritos. Muito obrigado para você que acompanha a gente. Um abraço para Célula Enxertados. Célula Enxertados. Célula Enxertados. Olha, cara, esse nome aí é É. massa, hein? Para todo mundo da Célula Enxertados, um grande abraço, tá certo? E compartilha esse vídeo aí para todo mundo, tá bom, galera? Valeu. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, tá bom? Curtir, dar um joinha e tal. E valeu, um abraço, obrigado.